Boa noite, irmãos. E a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue inundando o seu coração. Deus tem uma palavra para os nossos corações nessa noite. Então, abra o seu coração. Eu gosto muito, todas as vezes que eu vou ler a palavra de Deus, falo assim: Deus, é a tua palavra, não é um livro qualquer. E a palavra de Deus, ela é viva. Só em ler a palavra de Deus, Deus já fala com a gente. Então, abra o seu coração e fala assim: Deus, fala comigo nessa noite. Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui, ó Deus, em obediência ao Senhor. Nós viemos, ó Deus, nesse templo para cultuar o Teu nome. Nós Te louvamos através dos louvores cantados. E agora, meu Deus, é um momento de ler a Tua palavra, do Senhor falar conosco. Então eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, se eu possa me esvaziar e me encher do Senhor. Meu Deus, se os irmãos estão aqui no templo, como estão na internet nesse momento, ao vivo, e os estarão depois, assistindo talvez esse vídeo, um outro dia, e o Espírito Santo do Senhor possa falar de uma maneira profunda, possa falar de uma forma, e só o Espírito Santo do Senhor consegue falar. E vai lá no íntimo, vai lá dentro no coração, vai lá dentro pela alma triste, pela alma doente e regenera, e refaz. Meu Deus, só o Senhor mesmo, só o Senhor. Então penetra, meu Deus, aonde um homem não pode penetrar. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Marcos. Leremos o capítulo 4, do verso 35 ao verso 41. Marcos, capítulo 4, do verso 35 ao verso 31. Diz assim a palavra de Deus: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que eu mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa e pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este? E até o vento e o mar lhe obedecem. Irmãos, as tempestades existem e elas são inevitáveis. Ela não olha se você é jovem, se você já é idoso, se você é pobre ou se você é rico, se você é alto ou baixo, se você tem uma condição financeira muito abastada mesmo, ou bem pouca. Ele não olha a sua condição, não olha a sua aparência. A tempestade vem. E ela vem, ela é inevitável, e ela vem muitas das vezes de uma forma inesperada. Nós tivemos recente o caso de Brumadinho, aonde em apenas um dia, mais de 300 vidas foram ceifadas. Ninguém esperava. A tempestade, de uma forma rápida e inesperada, bateu na porta de várias famílias. Tivemos também um caso dos meninos, que estavam no alojamento ali do Flamengo. E em apenas uma noite, sonhos foram ceifados.
pré-adolescentes, adolescentes, meninos ali e tinham toda uma carreira pela frente, todo um sonho pela frente, mas de repente, a tempestade, sem pedir licença, sem perguntar se poderia entrar, invadiu e derrubou a porta, invadindo as almas, a porta das almas daquelas famílias, invadindo as orações daquelas famílias enlutadas. É assim que a tempestade faz. Ela não avisa. E na vida desses discípulos não foi diferente. Nesse momento, aonde os discípulos estavam atravessando ali o mar, nós lemos, naquele dia, sendo já tarde, passamos para outra margem, Jesus mandou. E eles entrando ali no mar, na verdade, esse mar da Galileia, ele não era um mar. Para quem conhece a região, ou para quem estuda ou pesquisou, ou para quem pegou a mensagem de um amigo, eu entrei em contato com o pastor Hernandes Dias Lopes pelo Zap, dizendo assim, vou pregar a sua mensagem. E ele falou assim, fique à vontade. Falei, amém. Então, em cima da mensagem do pastor Hernandes, eu vi umas informações valiosas. Esse mar não era um mar, era um lago. Era um lago de 21 quilômetros de comprimento por 14 quilômetros de largura e ficava a 200 metros abaixo do nível do mar. Cercado por montanhas, aonde o vento às vezes batia e batendo na montanha, refletia ali, batia na água, podendo a qualquer momento levantar uma tempestade. Esse texto nós lemos, ele não nos dá a entender, em momento algum, e quando eles pegaram esse barco e eles iam para outra margem, a mandado de Jesus, obedecendo a ordem de Jesus, o texto não nos leva a crer que uma tempestade estava para vir. E na nossa vida também é assim. Às vezes está tudo tranquilo, está tudo sob controle. Esse mar da Galileia era um mar e era bem conhecido dos discípulos. Era como em tal da sua casa, eles conheciam ali palmo a palmo, pedaço por pedaço. Tinham costumes a viajar naquele barco, naquele mar. Certamente pegaram outras tempestades, mas naquele dia, naquele momento, veio uma tempestade inesperada e mudou toda a trajetória, todo o rumo, toda aquela esperança dos discípulos e faria uma travessia. Jesus estava no barco com eles. E faria uma travessia tranquila, de repente se tornou em uma grande tempestade. E para você que está aqui nessa noite, e para você que nos ouve através da internet, às vezes você está vivendo um momento desse na sua vida. Estava tudo tranquilo. Não havia nenhuma projeção de uma tempestade. E de repente, a tempestade chegou. A tempestade arrombou a porta da sua alma. A tempestade mudou a história da sua vida. De repente a tempestade veio. E você nessa noite, às vezes você tem vindo na igreja há 5 anos, há 10 anos, há 1 ano, fazendo correntes de 7 semanas, já há alguns anos, e às vezes a tempestade ainda está aí, de uma forma incontrolável, como essa tempestade estava na vida dos discípulos. As tempestades também, elas vêm sem avisar, às vezes elas são incontroláveis, mas às vezes elas também são pedagógicas. Glória a Deus por isso. As tempestades, esses homens atravessavam, elas tinham um objetivo. Porque Deus, Ele não permite que nenhuma tempestade venha sobre a vida de um filho dele sem um propósito. A tempestade vem. Não é porque você é cristão, você está isento de tempestade. E a tempestade, ela bate à porta do cristão como do incrédulo. Do ateu como do crente. Ela bate à porta. Mas Deus não permite. E nenhum filho dele, ninguém que ande nos caminhos do Senhor, seja pego por uma tempestade, sem um objetivo, sem um propósito.
no caso desses discípulos, tinha um propósito: aproximá-lo de Jesus, fazer conhecer quem era Jesus. E se nós vermos no final do versículo onde nós lemos, ele pergunta assim: quem é este? Eles andavam com Jesus, mas eles ainda não conheciam Jesus. Quem é este? E até o mar e o vento lhe obedecem. Às vezes você está andando com Jesus há anos, às vezes você nasceu na igreja, às vezes você tem toda a sua trajetória em cima da igreja, vendo ali pregações, leitura da Bíblia, na salinha, aprendendo, mas você ainda não conheceu quem é Jesus. Os discípulos andavam com Jesus, mas não conheciam. Então essa aprovação tinha um propósito, era um propósito pedagógico, era um propósito de aprendizagem. Eles precisavam aprender quem era Jesus. E às vezes, meu irmão, você está passando por uma tempestade há anos, porque você ainda não aprendeu quem é Jesus. Quem é Jesus? O que Jesus significa na sua vida. Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos, sem um propósito. Nenhum fio cai da cabeça dos filhos de Deus. Nenhum fio cai sem a permissão de Deus. Por isso eu gostaria nessa noite que nós pudéssemos extrair desse texto algumas lições. Se nós olharmos esse texto, ele é baseado, é regido em cima de 3 perguntas. A primeira pergunta é a pergunta que os discípulos fazem para Jesus. A segunda pergunta é a pergunta que Jesus faz para os discípulos. E a terceira pergunta que nós vamos ver nessa noite é a pergunta que os discípulos fazem um para o outro, entre si. Quem é este? Primeiro, mestre, primeira pergunta, está lá no verso 38, finalzinho do verso 38. Mestre, não te importa e pereçamos? A Bíblia nos mostra que Jesus havia passado aquele dia, versículos anteriores, mostra que Jesus havia passado aquele dia ensinando as parábolas do reino. E após o término daquele dia, Jesus, como homem, estava cansado. Jesus, como homem, ele sentia fome, ele sentia sede, ele também sentia cansaço. Jesus entra no barco, nós lemos que ele vai para a popa do barco, pega o seu travesseiro e dorme. Mas enquanto Jesus dormia, surgia a tempestade. E certamente os discípulos, por terem experimentado, já ela viaja algumas vezes, eles não quiseram imediatamente acordar a Jesus. Eles tentaram por suas próprias forças, eles tentaram por seus próprios conhecimentos, resolver aquela situação. Observem, eles primeiro não chamam Jesus. Jesus estava dormindo. Jesus estava no barco. Mas a tempestade se torna incontrolável. O problema se tornou maior em suas forças e os discípulos resolveram então acordar a Jesus em tom de censura. Quantos de nós às vezes fazemos isso? Demoramos de chamar a Jesus, demoramos de pedir um socorro a Jesus, de pedir ajuda ao Mestre, e quando nós pedimos, nós perguntamos: Senhor, não te importa e pereçamos? Foi isso que eles perguntaram, tipo assim: Senhor, o Senhor não está nem aí para o meu problema? Eu sou teu servo, eu estou obedecendo sua ordem, e o Senhor não está nem aí para o meu problema? Não te importa e pereçamos? Quantos de nós, às vezes, fazemos isso? Quantos de nós, às vezes, tentamos resolver situações do nosso casamento do nosso jeito, situações com nossos filhos do nosso jeito, situações no trabalho, situações na igreja, situações do nosso jeito? Ao invés de buscarmos uma orientação do Senhor, nós tentamos resolver do nosso jeito. E depois a situação está incontrolável, e depois a situação está de uma forma e não tem mais o que a gente fazer, a gente larga a toalha, a gente abandona, a gente entrega as rédeas,
Aí a gente vira para Jesus e fala: não te importas? Não te importas e pereçamos? Foi isso que aconteceu com os discípulos. E nós, muitas das vezes, se nós estivéssemos no barco, nós não faríamos diferente. Nós faríamos a mesma coisa. Senhor, não te importas? Não te importas, meu Deus? Eles não conseguiram entender o porquê estavam passando por aquela tempestade e Jesus estava dormindo. Tem hora e a demora de Deus em nós, ou em nos acudir, dói mais do que a própria tempestade. Você jejua, você clama, e Deus não responde. Às vezes passa 1 ano, 3 anos, 10 anos, e parece que Deus não está ouvindo. Parece que Deus está dormindo. Nós temos o pensamento, e quando estamos fazendo a vontade de Deus, nós temos uma viagem tranquila, uma viagem sem tempestades, uma viagem sem tribulação, sem doença, sem crise. E quando vivemos de acordo com a vontade de Deus, nós perguntamos: Senhor, não te importas? Eu estou passando por essa luta, Senhor. Não te importas? Eles não conseguiam entender o porquê estavam passando por aquela tempestade e Jesus estava dormindo. Olha, tem hora e parece, e Jesus está demorando. E nessa hora você pergunta, uma oração inquieto, e pergunta: Senhor, não te importa e pereçamos? Mas eles perguntaram: Mestre, não te importas? Porque eles não conseguiram conciliar o barulho do vento com o silêncio de Jesus. Irmãos, pior que a tempestade, às vezes, é o silêncio de Deus. Às vezes parece que Deus está demorando. Maria e Marta mandaram chamar Jesus. Chama Jesus, fala Jesus assim: olha, ele que tu amas, ele teu amigo, está doente. E parece que Jesus demorou. Elas esperaram, e esperaram, e esperaram, e quando Jesus chegou, Lázaro já estava morto há 4 dias. E Marta disse assim: Senhor, agora não tem mais jeito, ele já está morto, já está fedendo. E talvez o pior para Marta e para Maria naquele momento, pior de ver seu irmão morrer, foi ver Jesus não chegar no momento onde para ela era o momento certo, a hora certa. E às vezes nós temos essa sensação de que Deus está demorando, de que Deus não está nos ouvindo, de que Deus está dormindo, de que Deus não está vendo. É porque nós queremos que Ele venha, Ele haja, Ele faça no nosso momento, no nosso tempo. E não é assim que Deus trabalha. Às vezes nós temos essa sensação de que Deus virou as costas para nós, porque nós queremos que Deus haja exatamente na nossa hora. Se Deus não agir na hora nós determinamos, no tempo nós determinamos, nós achamos que Deus está dormindo e não está olhando para nós. Talvez você veja nesta noite com muita dor, muito aflito, uma alma atribulada. Talvez você esteja enfrentando uma tempestade na sua vida. Talvez a crise chegou à porta da sua casa. Mesmo você jejuando, mesmo você orando, às vezes a crise bateu a porta da sua alma, arrombou a porta da sua alma. A Bíblia relata duas tempestades. Essa em Mateus 4 e uma outra, aliás, em Marcos 4 e outra em Mateus 14, verso 22 a 33, relata uma tempestade semelhante a essa. Só que nessa tempestade Jesus está no barco. Na outra tempestade Jesus estava no monte orando pelos discípulos. E os discípulos tinham obedecido à voz de Jesus, o mando de Jesus: vão para outra margem. E eles foram sem Jesus. Interessante que Jesus usa métodos diferentes nessas duas tempestades.
Por quê? Porque Ele nos conhece. Ele sabe, e às vezes a tempestade está aí dentro, está na alma. Ele sabe, e às vezes a tempestade é interna. E Ele sabe, e às vezes a tempestade é externa. Em Mateus, capítulo 14, verso 22 a 33, Jesus, antes de acalmar a tempestade, Ele acalma o coração dos discípulos, a alma dos discípulos. Ele vai andando sobre as águas, e quando Ele está andando sobre as águas, os discípulos veem, já na hora nona, entre 3 e 6 da manhã, e na hora que eles veem Jesus andando, eles falam, é um fantasma. E Jesus, conhecendo a tribulação que existia ali, Jesus, conhecendo a angústia, aquele momento de tempestade, sabia, era interna, a tempestade maior era interna. Jesus, antes de fazer o mar se acalmar, como Ele fez em Marcos, Ele primeiro acalmou a oração dos discípulos, dizendo, sou eu. Não temas, sou eu. E Pedrão, como sempre o Pedrão, Senhor, se é o Senhor, deixa-me ir até o Senhor. E Jesus fala, vem Pedro, pode vir. E esse Jesus, e usou métodos diferentes, em 2 tempestades. Ele conhecia, naquela situação, a tempestade maior estava interna, era a alma que estava atribulada. É o mesmo Jesus que está aí nessa noite. É o mesmo Jesus que conhece todos os seus pensamentos, todas as suas dores, todos os seus sofrimentos, todas as suas alegrias. É o mesmo Jesus que tem te visto acordar de madrugada para chorar. É o mesmo Jesus que tem visto as tuas lágrimas. É o mesmo Jesus. Seja o seu problema interno, seja sua alma está atribulada, às vezes pelo problema de uma perda de um ente querido, de uma situação financeira e menos esperava e entrou numa falência. Às vezes a morte, como aconteceu em Brumadinho desses meninos. Às vezes um casamento e ia tão bem, 10 anos, 20 anos, 30 anos de casado, e de repente você não conhece, mas esse homem está dentro de sua casa. Ele se tornou tão diferente. Ou essa mulher que está dentro de sua casa, ela já não é mais a mesma que você casou há 30 anos atrás. Às vezes a tempestade bateu na sua porta. E ali você está com uma luta interna, uma tribulação interna. E o mesmo Jesus estava ali, está aí nessa noite. Eles estavam prontos, ou a ponto de afundar, e Jesus pergunta, por que não tendes fé? Versículo 40. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? A pergunta seria, por que os discípulos deveriam ter fé e não medo? Jesus pergunta, por que não tendes fé? E por que os discípulos deveriam ter fé e não medo? Primeiro, eles deveriam ter fé e não medo, porque eles tinham uma promessa. Jesus havia falado, entremos num barco e vamos para outra margem. Então o destino deles não era outro, senão a outra margem. O destino deles não era no fundo do mar, mesmo diante da tempestade. Eles tinham uma promessa. Eles deviam ter fé e não medo. Segundo, eles deveriam ter fé e não medo, por quê? É simples. Quem estava no barco com eles? Jesus. Jesus estava no barco com eles. Eles deveriam ter fé e não medo, porque o Criador dos céus e da terra, o Criador do mar e do vento, o Criador da tempestade, que controla todas as coisas, e todas as coisas estão por baixo do pé dele.
estava ali com eles no barco. Por isso, nós devemos ter fé e não medo. O Criador de todas as coisas está conosco. Terceiro, eles deveriam ter fé e não medo. Pela calmaria. E Jesus demonstrou para eles naquele momento. E Jesus estava fazendo naquele barco? Jesus estava dormindo. Uma tempestade enorme. E Jesus estava dormindo, Jesus estava passando para eles tranquilidade, paz. E porque Jesus dormiu no momento da tempestade? Será que Jesus sabia que essa tempestade ia vir? Claro, Ele é Deus, onisciente. Mas por que Jesus dormiu, sabendo que a tempestade ia vir? Porque Ele sabe que nenhuma tempestade está acima dEle. Porque toda tempestade, tudo que acontece na minha e na sua vida, Deus tem todo o controle. Deus não perdeu o controle. Por isso, eles deveriam ter fé e não medo. Porque Jesus estava ali, Jesus estava dormindo, Jesus estava mostrando, tenham paz. Mesmo diante da tempestade, eu estou no controle. Quarto, porque os discípulos deveriam ter fé e não medo. Porque Jesus tem todo o poder. E o Jesus que controla a natureza, as tempestades, estava ali com eles. Jesus tem todo o poder. Foi Jesus que disse, olha, acalma-te, emudece. E o vento e o mar lhe obedeceram. O Deus que controla toda a natureza estava ali, por isso eles deveriam ter fé e não medo. E o evangelista Marcos, ele tem um cuidado de ainda próximo desse o episódio do mar. Logo acima, no capítulo 5, ele mostra uma situação onde ele entra em uma cidade, onde ele vai para outra margem. E ele expulsa os demônios de um endemoniado que ficava no cemitério. E pergunta, qual é seu nome? Ele fala, nós somos muitos, somos uma legião. Eram 6.000 demônios. Um pouco à frente, Jesus encontra um Jairo, e Jairo, líder da sinagoga, fala assim, Jesus, vamos até a minha casa e a minha filha está doente. E nesse caminho, Jesus encontra, nesse percurso, Jesus encontra uma mulher aonde sofria de uma hemorragia há 12 anos. Incurável. Já havia gasto todos os seus recursos. E apenas tocando nas vestes de Jesus, ela foi curada. E Jesus continua, e ao chegar na casa de Jairo, todos falam assim, não tem mais jeito, a criança já morreu. E ele fala assim, menina, levanta. Então, os discípulos deveriam ter fé e não medo, por o Criador. Ele que tem todo o poder sobre a natureza, estava com eles. Ele que tem poder sobre os demônios, estava com ele. Ele que tem poder sobre as enfermidades, estava com ele. Ele que tem poder sobre a morte, estava com eles. O Jesus que está aqui nessa noite, é o Jesus que tem poder sobre a enfermidade que te atormenta. É o Jesus que tem poder sobre a morte e você tanto tem medo. É o Jesus que tem poder sobre os demônios. É o Jesus que tem o poder sobre a natureza. Eles deveriam ter fé e não medo. Porque o nosso Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E não há nenhum maior de Ele. Porque deveríamos ter fé e não medo. Paz não é ausência de problemas. A paz cristã é a confiança em Deus no meio dos problemas, no meio da tribulação. Jesus nunca nos prometeu que nós teríamos uma vida de um mar de rosas. Jesus nunca nos prometeu que nós teríamos uma vida sem provação, sem problema, sem luta. Nunca nos prometeu, muito pelo contrário. Ele disse, no mundo passareis por provações. Mas Jesus nos prometeu sim, e estaria conosco
todos os dias da nossa vida, até a consumação do século. Isso Ele nos prometeu. Jesus nos prometeu e andaria conosco. E a terceira pergunta, é a pergunta que eles fazem entre si. Está no verso 41. O verso 41 diz assim: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este? E até o vento e o mar lhe obedecem. Imagine a cena. Eles, discípulos desesperados no barco, o barco quase vindo a pique, eles vendo sua vida quase sendo ceifada, quase morrendo naquele trajeto. E quando eles acordam Jesus, Jesus calmamente levanta, olha e diz assim: acalma-te, aquieta. Sabe por quê? A criatura não é maior do que o Criador. A criatura não é maior que o Criador. E o Criador de todas as coisas é Deus. Você pode estar passando, meu irmão, pela luta e for, pelo problema e for, pela dificuldade e for. Eu quero te falar nessa noite, e isso não é nada diante do Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Isso não é nada. Quem é este? E até o vento e o mar lhe obedecem. Este é ele, e um dia, reunido na Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, decidiu entregar a sua vida na cruz do Calvário, por amor a mim e a você. Este é ele, e um dia te tirou do mundão, do reino das trevas, e te trouxe para aí, ó, para a maravilhosa luz, aonde você ouve a verdade, aonde você tem a verdade, aonde você pode embasar a sua família, a sua casa, o seu lar na verdade, e é a palavra de Deus. Quem é este? Este é o bom pastor. Quem é este? Este é o que tira o pecado do mundo. Quem é este? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Quem é este? Este é ele, e um dia vai voltar para buscar a sua igreja. Você está preparado? Você está preparado? Este é a ele, e permitiu e te convidou para que você viesse e nessa noite para ouvir esta palavra de que Jesus te ama. A tempestade não veio sem propósito. Ela iria trazer os discípulos para perto de Jesus, para que eles pudessem ver quem é este. Ele, Jesus, ele andava, era o Deus Todo-Poderoso. E talvez a tempestade que você está enfrentando, a tempestade que você está passando na sua vida, é uma tempestade pedagógica, onde Deus lhe ensina algo. E você possa pedir a Deus nessa noite: Senhor, o que tu eres de mim? Me ensina, Pai. Me ensina, meu Deus. Pai amado, em nome de Jesus. O Senhor conhece, meu Deus, meus irmãos, como a mim também. Meu Deus, o Senhor sabe, meu Deus, neste momento, tem pessoas, às vezes aqui no templo, ou até mesmo pela internet, onde está uma alma atribulada, um coração doído, uma alma amargurada. Meu Deus, o Espírito Santo do Senhor é consolador, possa estar, meu Deus, nessa noite, falando aos orações, acalmando, aquietando. E o Senhor, meu Deus, nessa noite possa estar olhando para essa tempestade e tanto atormenta os teus filhos e possa dizer: aquietai-vos, emudece, para,
Traz paz, meu Deus, às orações, em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, completa essa palavra na oração de cada um. Em nome de Jesus. Amém.